Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que encontro-me pela primeira vez nesse país, nessa cidade e neste ponto de luz que está dando a possibilidade de nós conversar e trocar ideias em torno da Boa Nova, o Evangelho, a doutrina espírita. Quero que recebam o nosso abraço. Inicialmente quero pedir desculpas, pois mesmo morando há 20 anos no Brasil, ainda continuo com esse sotaque. Eu acho que vou levar para outras vidas. Mas se durante a nossa exposição eu cometer alguma falha, peço por gentileza que vocês me corrijam. Tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho. Eu falo isto porque os meus filhos me dizem assim: meu pai, você está tantos anos morando no Brasil e ainda não fala direito português? E eu digo: pior que isso, meu filho, até estou esquecendo o espanhol. Aí que eu vou ficar mudo. Está acontecendo com a gente aqui. Aqui também, né? Olha só. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre essa nova literatura. Eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo na cidade do Rio de Janeiro. Me convidaram para fazer uma entrevista num programa de TV. O programa de TV funcionava dentro de um centro espírita. No segundo andar, o estúdio de TV, e no primeiro andar tinha uma creche. Creche, né? Sim, creche. Me convidaram um horário, eu cheguei uma hora antes, ainda não tinha aberto o estúdio. Aí eu fiquei lá embaixo, no andar de baixo, onde tinha muitas crianças. Eu entrei no refeitório, e no refeitório estava vazio. Tinha aquelas mesinhas pequenininhas com aquelas cadeirinhas. Aí eu disse: vou esperar aí. Me sentei e fiquei olhando o celular. Quando eu percebo que duas crianças entravam pela porta, um menino de uns 4 aninhos e uma menina de uns 6 aninhos, mais ou menos. Eles entraram, tinha tanta mesinha, e justamente eles vieram e se sentaram na minha mesa. Eu não sei se já aconteceu algo assim com vocês. Crianças fazem isso, né? Impressionante. Tem tanta mesa, justo na minha mesa se sentaram. E eu com o celular na mão, olhei para eles, eu falei assim: oi meninos. Né? Aí os meninos falaram assim: oi tio. E eu continuei no celular, e aí o menino me disse: tio, você me empresta teu celular? Aí eu falei: mas para que você quer meu celular? Teu celular tem jogos? Eu falei: tem jogos. Então me empresta para eu jogar. Aí eu pensei: se eu empresto esse celular, vai ser a última encarnação do meu celular. Que o menino vai pegar. Aí eu falei: não, sabe o que, fulaninho? É o seguinte, eu estou esperando uma mensagem. E se eu empresto o celular a você, vai chegar a mensagem e eu não vou ver, e é importante para mim. Aí o menino falou: eu continuei: tio, e se a mensagem chega, você me empresta o celular? Aí eu falei: eu empresto sim. E continuo olhando. A tudo isto, eu reparei que a menina, a garotinha, olhou para mim, olhou para o menino, olhou de novo para mim, e eu, assim, deu aquele olhar distante, né? Eu vi: esta menina, ela é muito espertinha. E ela diz assim: ô fulaninho, você não está vendo não? E o menino: o quê? Você não está vendo? O tio não vai te emprestar o celular. E eu falo para os meus filhos que quando eu era criança, eu pensava que meninos e meninas éramos iguais. Só mais tarde eu descobri que as meninas são mais espertas que os meninos. Infelizmente eu descobri de adulto. Mas a menina falou: o tio não vai emprestar o celular para você. E o menino assim: como assim? E eu disse: meu Deus, essa menina é médium.
Essa menina captou meu pensamento, né? O menino falou, peraí, tio, eu falei, oi? O senhor disse que vai me emprestar o celular, não disse? Eu falei, eu disse sim. Quando chega a mensagem, não é? Eu vou emprestar quando chega a mensagem. Então, escutem o que disse o garotinho. Ele virou para a menina e disse, fulaninha, se o tio disse que vai me emprestar o celular, é porque vai me emprestar o celular. Virou e ficou assim, esperando. Aí, meus amigos, nesse momento, a ficha caiu. Eu percebi e disse, meu Deus, em que momento foi que nós adultos perdemos a pureza? Né? E mais ainda, eu fiquei pensando, gente, daqui a 1 hora eu vou falar numa entrevista, um programa de TV espírita, sobre pureza, evangelho e tal, e eu não sou puro. Pior ainda, eu quero falar do evangelho para as crianças, né? Tentar evangelizar as crianças, falar uma coisa que eu não tenho para alguém que já tem. Como eu vou falar de pureza para alguém que já é puro? Eu não sendo puro. Falei, gente, em que momento a gente começou a mentir? Começaram a vir 1000 perguntas. Quando eu aprendi esta outra dica. Se vocês têm sobrinhos, filhos, meninos, cuidam de crianças, essa é a dica. Toda vez que uma historinha está ficando ruim, fica pior. Aí a história fica ótima. Então a minha história foi, eu naquele momento tinha deixado como se diz? Vibrador? Sim, o som do celular ligado. E nesse momento, plip, chegou a mensagem. E o menino disse, tio, chegou a mensagem, não é? Eu falei, chegou. Então vai me emprestar o celular. Eu falei, eu vou, agora que eu vou. A menina olhando para mim, tipo assim, agora quero ver, né? Agora quero ver, você está falando agora. E eu com o celular na mão, com a mão direita que queria passar mais esquerda, sabe? Quando você quer dar, mas a outra mão não quer dar. Mas eu falei, meu Deus, agora já foi. Já disse, né? A menina me olhando assim, já sei que você veio do umbral. Aí, dando o celular para o menino, quando, naquele instante, tem um som que faz assim, bem, que era o som o sino, né? A campainha da creche. Aí os meninos se levantaram e falaram assim, tio, infelizmente a gente já vai ter que ir à aula, né? Se levantaram e foram embora. E eu agradeci aos meus guias, e disse, olha, vocês me salvaram pelo gongo, né? Pelo sino. Fui salvo literalmente, né? Que em espanhol nós chamamos de fui salvado por la campana. Né? Seria mais ou menos essa seria a versão. Bom, então isso eu conto como nossa primeira historinha, para perceber que ao falar às novas gerações, até onde nós estamos falando, até onde o evangelho se fala ou se exemplifica. Talvez o evangelho não é para falar, é para mostrar em exemplos. Né? E outra coisa, quando estamos com essas crianças, falando de evangelho, muitas vezes estamos nós para aprender, porque são espíritos milenares. Um espírito que tem 10.000, 20.000 anos, ou até podem ser os guias espirituais da casa reencarnados, ou espíritas pela segunda vez. Imaginem, espíritos que viveram até na época do Cristo, estão encarnados, e a gente tentando levar o evangelho para alguém que já está mais acima. Então, começou a ter uma série de pensamentos para nós poder servir de reflexão. E ainda mais, até comentando aqui com o nosso amigo, uma coisa bem interessante é que nas casas espíritas, às vezes colocamos como um grau ou uma tarefa das mais importantes o trabalho mediúnico. Eu não sei como funciona aqui na Inglaterra, mas eu tenho visto muitas casas que
o trabalho mediúnico como se fosse o mais importante da casa. E dentro do trabalho mediúnico, ainda o trabalho de desobsessão, como se fosse o mais último nível. Só que o trabalho de desobsessão é para aquele que já morreu. A gente está morto, né? Aí a gente tentando ajeitar, cuidar dele, mas já morreu. Era o trabalho mais importante, o preventivo, quando estava encarnado. Porque agora se suicidou, agora estragou a vida, agora criou conflitos e está do outro lado, a gente tentando falar com ele, já morto. O trabalho maior preventivo e o maior trabalho de desobsessão de uma casa espírita está na evangelização com as crianças. Porque estão encarnadinhas, estão práticas doces para nós trazer os matizes do evangelho para elas. Assim vão ter uma encarnação mais saudável, vão desencarnar e não vai precisar estar em sofrimentos depois da morte. Fica Mas essa... o encarnado é obsediado. Perdão? O encarnado obsediado. Vamos deixar as perguntinhas no fim, porque a gente Ok. faz uma coisa. Ok. Então, meus amigos, nós começamos a elaborar uma série de material. Queria começar mostrando aqui para vocês. Se transformou primeiro essa coleção Espiritismo Fácil. Vamos mostrar aqui. Em uma única ilustração, em uma única folha, nós temos os 15 princípios espíritas. Toda a doutrina espírita compactada em uma única ilustração. Do lado direito, os princípios da imortalidade da alma. Do lado esquerdo, os princípios de Deus. Vamos lá. De Deus, elementos do universo, leis morais, ação dos espíritos na natureza. Da imortalidade, espírito, perispírito, influência espiritual. Mundos habitados, mundo espiritual, causa, efeito, justiça divina, mediunidade, livre-arbítrio, evolução, progresso, reencarnação e a base de tudo no Evangelho de Jesus. Esses textos pequenininhos que estão aqui são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier. O Chico psicografou e o nosso trabalho foi fazer a diagramação. Então nós temos aqui os 15 princípios espíritas e eles nos servem como base para todo o trabalho que viemos desenvolvendo. Todo o nosso trabalho tem com algum, 2, 3 ou mais itens dos princípios espíritas. E sempre como base o Evangelho de Jesus. Até aqui está tudo bem? Está dando para entender? Sim? Então, eu queria mostrar para vocês duas historinhas. Uma que temos elaborado para mais criancinhas, para os mais pequenininhos. Depois mostro uma segunda para mais grandinhos. E no final a gente faz uma mostra geral do nosso trabalho com Maurício de Souza, a Turma da Mônica, e com a Warner Bros. Bem? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui a nossa história. Eu quero começar com a nossa primeira historinha. Chama-se A Galinha Espiritinha. Vocês já ouviram falar da galinha pintadinha? Sim? A Galinha Pintadinha, que é uma música muito conhecida no Brasil, né? Essa daqui é a Galinha Espiritinha. É a prima da Pintadinha. Fala da reencarnação do pintinho amarelinho. Vamos lá. A Galinha Espiritinha queria ter mais um filhinho. Ela já teve outros filhos, mas queria ter mais um último filhinho. E ela não estava conseguindo. Então, a galinha ficou doente, mas o galo me ligou. Então, os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor. O doutor era o peru e a enfermeira era o urubu. E a agulha da injeção era a pena do pavão. Ui! Até que esta música da galinha pintadinha, agora a galinha espiritinha. Vamos ver o que foi que aconteceu depois. O doutor disse assim: Galinha Espiritinha, o problema não está com você não, você está só triste, porque não pode ter mais um filhinho.
E a enfermeira disse, galinha espiritinha, na verdade, o problema não está aqui não, o problema está aqui. E o galo disse, como é? Mas eu já tive outros filhos, eu não tenho nenhum problema. Olha, infelizmente a ciência não vai poder resolver nada, vamos ter que ir embora. Então a galinha espiritinha falou para o galo carijó e comentou, galo carijó, eu tenho um bom remédio. O galo disse, remédio? Mas a ciência já falou que não tem remédio. Tem sim um bom remédio que eu conheço, que é a prece. A prece? Mas eu não acredito na prece, eu nunca fiz uma prece, nem funciona. Não, funciona assim porque eu sou espiritinha. Eu vou te ensinar a fazer uma prece. E aí levou ao galo no pôr do sol. Fizeram uma prece pela primeira vez e uma luz desceu do céu. A galinha adormeceu e saiu do seu corpo com seu perispírito. O galo adormeceu e saiu do seu corpo com seu perispírito. O galo teve um sonho. Ele sonhou com um galo de briga amarelo. Durante o sonho, o galo de briga disse para o galo carijó, galo carijó, aliás, vou fazer uma pausa. Meus filhos, quando leram essa história, me disseram assim, meu pai, tu é doido! Eu falei, por quê? Você desenhou Alexandre Frota. Quem não conhece é um ator bom, muito forte. Não é Alexandre Frota. Voltando. O galo de briga disse para o galo carijó, galo carijó, eu na vida passada eu batia em você. Mas eu não sou mau, galo. Eu batia porque, na verdade, era um gavião que me incentivava essas coisas e tal. Mas eu não sou mau, não. Eu quero te pedir perdão, galo. Eu quero que você me perdoe. E mais ainda, galo, eu preciso reencarnar e eu quero que você seja meu pai. Eu quero que você me ensine a amar, galo. Você me perdoaria? E aí? O galo carijó acorda do sonho e perdoa ao galo de briga amarelo. Logo depois, o galo diminui o tamanho do seu perispírito e fica o tamanho de um pintinho. Se vincula com o corpo espiritual da galinha espiritinha. E tempo depois, tadã, a galinha está esperando um novo filhinho. Os pintinhos, um irmãozinho finalmente. E a galinha, né? Que bom, vamos ter mais um filhinho. E o galo, está tudo bem, muito feliz, o galo, né? Finalmente vamos ter nosso neném. E aí, reencarna o pintinho amarelinho, que cabe aqui na minha mão. Aqui termina a nossa primeira historinha, que nós contamos de uma forma bem simples, né? Os princípios do amor, da reencarnação, da imortalidade da alma, do amor aos irmãos, do perdão, dos sonhos, algo mais? E da prece, da importância da prece. Tudo bem? Aqui? Vamos na próxima. Antes de mostrar o trabalho com a Warren, eu queria mostrar aqui. Não sei se... Bom. Vou tentar mostrar aqui. Meus amigos, nós fizemos um trabalho no Brasil com o livro Violetas na Janela. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Sim? Sim? Um dos meus primeiros livros Primeiro da minha livro. vida, muito tempo atrás.
É muito interessante porque esse livro já tem 2,5 milhões de exemplares vendidos, né? Tem contribuído com muitas pessoas como primeiro livro para atrair ao estudo espírita, né? Para as pessoas refletirem, né? Então, nós conversamos com a médium Vera Lúcia Marinsky, que é a médium que psicografou o livro há 30 anos, né? Para poder transformar em formato de ilustração, né? Então, nós não escrevemos o livro, porque o livro já está escrito. Nosso trabalho foi transformar em formato de cartoon, né? Principalmente para as pessoas mais novas, né? Ou que não têm muito hábito de leitura, poder ver ilustrado. Ela nos autorizou e nós transformamos esse livro chamado Violetinhas na Janela. Essa daqui é a Patrícia. Patrícia é uma garota de 18 anos e ela desencarnou e vai contar suas histórias, sua aventura no mundo espiritual. Então, vamos mostrar aqui. Ok. Muito brevemente. A Patrícia acorda de um sonho. Ela observa que a habitação onde estava era muito bonita. E ela dizia assim, mas essa habitação, eu não lembro esse quarto, porque ela estava no hospital, né? Ela foi levada. E eu não lembro desse hospital, assim, com essas cores, né? Que estranho, e a doença que tinha já não estava sentindo, né? E mais ainda, né? Ela escutava uma frase, como se alguém sussurrasse no ouvido, que dizia: Patrícia, filha querida, durma tranquila, amigos cuidam de você, fique em paz. A voz parecia que era do pai dela, mas dizia, que estranho este hospital, será que me trasladaram a outra clínica? Como isso é possível, né? Logo depois, ela observa que tinha um senhor sentado numa poltrona, como aguardando que ela acordasse, né? E ela repara que está com um pijama que não era dela, era diferente. Leva até um susto. Que é isto? E essa roupa tão bonita, onde será que eu estou? Né? Disse a Patrícia. Logo esse senhor tenta falar com ela e disse, Patrícia, como você está? Como você sente? Ele disse, eu estou bem. Mas como você sabe meu nome? Ah, Patrícia, eu conheço você há tempo. Mas onde estou? Estou assim, aqui com amigos, né? Entre amigos. E conversa vai, conversa vem. Ela pensa que ele é um médico e pergunta para ele, eu sou amigo de teu pai. E como Patrícia era espírita, olha a diferença. Porque nós conhecemos o maior caso que é André Luiz com o nosso lar, né? Que é um médico e outra situação. Ela já era uma garota que já era espírita. Então, ela tem noções do mundo espiritual. E ela pergunta, espera aí, eu estou sonhando ou desencarnei? Essa é a primeira grande questão. Estou sonhando ou desencarnei? E ele disse, Patrícia, você já percebeu. E ela caiu a ficha. Tinha desencarnado, né? E ela disse, e ainda mais, Patrícia, que bom que você já acordou, porque tem uma pessoa que quer encontrar você. Ela pergunta, quanto tempo estou desencarnada? Ele disse, 18 dias, está dormindo 18 dias. Por que tanto tempo? É porque uma técnica que nós usamos aqui no mundo espiritual, para espíritos como você, que tem um certo nível já mais compreensão, né? 18 dias descansando você está. E ele disse, e quem que me quer ver, quem me quer encontrar? É a tua avó. Quando, deixa entrar a minha avó, quero ver ela. Quando entra a avó, Patrícia se surpreende, porque a avó tinha óculos, as rugas tinham sumido, ela estava toda mais, como chama no Brasil? Fortinho. Fortinha, não, estava mais enxuta, mais Sim, jovem, robusta, estava toda, né? Bonitona, sarada. Bom, sarada já foi. Então ela estava toda.
Aí Patrícia disse, puxa, avô, que você está, né? Está ótima, né? Aliás, isso é uma boa notícia para todos nós, quando desencarnemos, né? A gente pode modificar os nossos perispíritos aí. Mas antes de você falar, me conta como está meu pai, minha mãe e tal, né? Se calma, Patrícia, a gente vai ter tempo para falar. E Patrícia explica, mas eu estou com tanto sono, não consigo. Eu preciso dormir, né? E volta a adormecer. Eles explicam que esta técnica, inclusive, foi pedida nas preces pelo pai dela, para que ajudassem os espíritos a ela. Então, ela passou muitos dias dormindo e ainda passa mais dias. É muito interessante esses detalhes do além, porque às vezes a gente pensa, por que não sonho com meu parente? Cada situação de cada espírito é diferente um do outro. Muito bem. Ela volta a dormir, passa muito tempo. Quando finalmente acorda, o sono foi embora, né? Ela faz uma prece. Pela primeira vez consciente, faz uma prece, pede a Jesus, agradece por essa nova oportunidade, né? E aqui tem um detalhe bem interessante, né? Ela observa que na habitação tinha uma espécie de um banheiro, tinha um armário, guarda-roupa, onde abre o guarda-roupa e vê a calça jeans que ele utilizava. Ela leva um choque e logo o senhor Maurício entra com comida. Aí ela disse, não, isso não é possível. Como é que tem minha calça jeans, tem comida, tem banheiro? Não, isso não pode existir aqui. E até porque, mesmo sendo espírita, a nossa ideia de que espírito é fantasma ainda continua. Esse é um grande problema. A gente acha que quando morre, como chama-se? Gasparzinho, não é isso? Casper, né? A gente se imagina fantasma, e não, é outra dimensão. Olha que interessante, né? Mas como assim tem comida e ainda mais tem banho, né? É porque há muitos espíritos que, quando desencarnam, nos primeiros momentos, ainda estão muito materializados e precisam ainda dessas situações. Logo depois, vão perdendo essa necessidade. Inclusive ela pergunta, e a calça jeans? Essa eu quero saber. E eu também fiquei curioso quando eu li o livro. E uma calça jeans? Como colocaram a calça jeans? O Maurício disse, nós já sabíamos que você chegaria aqui. E sabíamos que você gostava muito de uma calça jeans. Então nós fomos para a Terra, olhamos a calça jeans que você gostava, voltamos e copiamos ela aqui. Não é a calça jeans que estava na Terra, é uma cópia, né? Mentalizada pelos espíritos, né? E logo Patrícia conta que entrou no chuveiro, tinha um aparelhinho que graduava a temperatura e ela achou assim o melhor banho que já tomou na vida. Bom, na vida não seria na outra vida, né? Porque diz que a água era como regenerador, era fantástico, a melhor sensação de tomar um banho, né? Que ela obteve do outro lado. Logo ela abre e observa a paisagem, os jardins. E o mais legal é que quando sai para o jardim, uma ave para na sua mão, né? E ela diz, avô, veja, os passarinhos não têm medo da gente, dos humanos, né? E ela disse, não, Patrícia, por quê? Os humanos que chegam aqui, eles não agredem, eles têm tanta bondade que eles não fazem mal às aves. E elas nunca encontraram um humano sim, que faça maldade, então se aproxima naturalmente. Ele fala, que lindo. Isso me faz lembrar a Francesco, né? Espíritos que estão a caminho de Francisco. Como ele tinha tanto amor pelos bichinhos, igualmente algum dia, né, esperamos que nós também, nossos irmãos bichinhos, nos tenham esse carinho. Outro detalhe é que pela primeira vez ela sai na noite e observa a lua e as estrelas. E diz assim, avô, que coisa linda! Esta lua e essas estrelas são as mesmas da Terra? Sim, são as mesmas. Mas por que são tão bonitas? Ai, que Patrícia, agora aqui você está com outra percepção do mundo espiritual.
E ela disse, mas eu queria contar isso a todas as pessoas da Terra. Como é bonito o mundo espiritual, eu não tenho nem palavras para descrever. Ah, Patrícia, calma, tudo tem seu tempo. Eu vou adiantar um pouquinho. Mas, em outro momento, a avó vai mostrar a Patrícia a cidade. Né? Estão caminhando, vai levar para morar juntas. Né? Patrícia, você saiu do hospital, agora você vai morar na minha casa. E quando estão caminhando, Patrícia volta a escutar. Coragem, não fique triste, receba o que lhe oferecem com alegria. Aí ela pergunta, essa voz que está chegando, da onde que é? A avó explica, é teu pai. São as preces que teu pai está fazendo que está chegando até aqui e você está percebendo. Isso achei outra coisa tão bonita, né? Saber que muitas vezes as preces que fazemos pelos nossos seres queridos conseguem chegar. Muito bem, elas passam por uma fonte. As ilustrações foram muito fiéis ao trabalho do livro. E quando finalmente Patrícia observa a casa, né, ela percebe que essa casa moravam 5 senhoras com ela. E disse, aqui você vai ter um quartinho. Você vai ficar nesse quarto, Patrícia. Ao abrir a janela, vê que tem uns vasos com violetas. E pergunta, mas essas violetas parecem as violetas que minha mãe tinha em casa. Ah, Patrícia, sabe o que é? É que tua mãe, toda vez que lembra de você, ela vai cuidar e coloca essas violetas, os vasos com violetas, né, na sua casa. E nós, lembrando desse fato, colocamos nesta casa. Por isso que o livro chama-se Violetas na Janela, que é a lembrança de uma mãe para com a sua filha. E ela diz, ah, minha mãe, que saudade dela, né? Então vamos avançar um pouquinho mais. Aqui uma coisa interessante. Logo depois, a avó apresenta a Patrícia um jovem médico. Né? Um jovem médico chega, dá como chama? Buquê de flores, né? E ela tinha 18, 19 anos, né? E ela sente um carinho tão grande por ele, ela nunca teve namorado. Ela nunca teve namorado. Sente uma atração, um carinho tão bom, limpo, bonito por ele, né? E eu falo isso, se algumas pessoas não encontraram seu espírito afim, vamos chamar assim de carinho, alma gêmea, que não existe alma gêmea, mas se seu espírito querido na Terra, tem a possibilidade que ela esteja no outro lado, né? O pior é que quando você desencarna, encontra, ele reencarna, hein? Mas tudo bem. Ela encontrou o rapaz, sente que se conhecem de muito tempo, e ele vai mostrar para Patrícia os lugares do mundo espiritual, né? Eles sobem um veículo que voa, que é similar ao aeróbus, né? Aeróbus de André Luiz. Ela estava muito interessada em ir a uma biblioteca. Quando ele entra na biblioteca, o que mais chama a atenção era, lembrem que este livro tem 31, 32 anos. Né? Aliás, mais. Bom, mais. Sim, mais, né? Tem 30 aí. Porque no 90, 91, então já... Eu era bem nova quando eu li, foi um dos primeiros livros que eu li. 35 anos já, mais ou menos. Bom, a Patrícia descobre um livro que tinha um formato de tábua. E quando ele pegava o livro, dava para ver o tempo. E ela vai ao tempo de Kardec, no livro. E parecia um vídeo, aparecia uma imagem com vídeo. E observa o Kardec e os espíritos da codificação ajudando ele. E ele achava assim tão lindo ver a codificação em vídeo, né? E o que ela disse assim, como é possível um livro que tenha imagens, tem som? Não é o que hoje mais ou menos temos no nosso iPad, os tablets. 35, 40 anos atrás já era descrito, né? A tecnologia do além já estava mais adiantada que a nossa, né? Muito bem. Um outro detalhe a mais. Patrícia sente a necessidade e pega voo, começa a voar. Baixa a altura, mas consegue voar. Pergunta, alguém de vocês já sonhou voando?
Você sonhou voando? Sonhou voando? Sonhou voando? Voando? Alguém mais? Também? Segunda pergunta. Voando a altura pequena ou a grandes alturas? Eu sabia que eu estava no plano espiritual e eu queria saber se eu podia levitar. Eu levitava até um certo ponto, aí eu descia de novo. Ok. Aí eu levitava e descia de novo. Então, olha o que aconteceu com Patrícia. Ela disse, avô, estou conseguindo me levantar e voar, né? Eu estava querendo voar também. Não? Vamos lá. E ela disse, sabe que, Patrícia, quando você dormia, você saía do corpo, vinha até aqui, e aqui você conseguia se levantar. Mas nós precisamos que você melhore tua capacidade de voo. Então, vamos te levar a um lugar onde se fazem práticas de volitação e alimentação também. Volitação, aí ela começa a treinar e começa a voar a grandes distâncias, né? Isto me faz lembrar o filme, o livro de Harry Potter. Não sei se conhecem aquela vassoura, sempre esqueço, que voa com aquele quadribol, não é isso? Quadribol. Então, algo similar tem o filme, mas no sentido em que o espírito começa a melhorar a sua capacidade de volitação. Há um detalhezinho mais. É tanta riqueza para falar, mas vou falar aqui. O amigo da Patrícia, o jovem médico, vai apresentar uma senhorinha, uma jovem que cuidava de crianças que desencarnaram no além. E as crianças gostavam muito dela, amavam muito ela. Ela fica impressionada como tanto gostam os meninos deles, né? E ela diz assim, que todas são as crianças que desencarnaram. E ela pergunta, mas e os meninos não têm saudade dos pais? Ela responde, olha, os mais pequenininhos não, porque viveram um pouco com os pais. Agora os mais grandinhos, eles têm saudade dos pais. A esses precisam mais atenção, mais carinho, realmente, né? E o interessante que eu lembro no Solar, André Luiz fala dos bônus hora, que são, cada hora de serviço você tem um bônus. Quem trabalha com criança ganha bônus hora dobrado. Então qualquer serviço que você faz aqui na Terra, você tem um bônus hora. Mas se você trabalha com criança, professora, mães, babá, quem for com criança, é em dobro. Olha, isso seria legal aqui na Terra, né? Muito bem. Bom, aqui Patrícia aprende a melhorar sua alimentação, começa a aprender umas técnicas de respiração, de absorver os fluidos diretamente do cosmos, né? Da luz. É muita informação, mas eu só quero mostrar talvez a mais interessante. Aqui. Os espíritos dizem, Patrícia, já chegou o tempo de você visitar a tua família na Terra. Nós vamos, essa primeira vez, te acompanhar. E ela disse, não, mas eu posso ir sozinha? Não, você não vai sozinha, não. Porque muito espírito, quando quer visitar seu parente na Terra, comete o seguinte erro. Ele volta e ainda não entendeu que sua verdadeira tarefa é a do lado de cá. Já tem que se melhorar cá, no mundo espiritual. E não na Terra. Então, muito espírito volta à Terra e começa a ficar com os parentes. E começa a atrapalhar a vida dos encarnados. Então nós vamos te acompanhar, porque já houve muito caso. O espírito volta à Terra e fica aí com os parentes. Você precisa, essa primeira vez, a companhia. Então, se abrem os portões da cidade, ela começa a voar, todos os espíritos acompanham a Patrícia, e o primeiro que a Patrícia faz é ir a procurar a mãe. Olha que coisa linda, né? Acho que é uma necessidade nossa, né? Se a gente desencarna, a primeira coisa que a gente quer voltar à Terra é ir procurar a mãe. Vai procurar a mãe, coloca a mão sobre o braço dela e passa, né? E a mãe não percebe sequer. Ela fica no começo um pouquinho triste, né? Mas ela sabia que isso iria acontecer, era normal, que a mãe não detectasse de um primeiro momento. Mas ela conta que, em compensação, ela começou a voar sobre a casa. Era a primeira vez que ela via a casa por cima, né? Nessa época não tinha drone, né? Não tinha Google Earth, enfim. E ela fica muito feliz em ver a casa. E logo na sequência, Patrícia vai procurar a tia dela, a Vera. A Vera é a médium, né?
e entram na casa da Vera, e ela estava psicografando em parceria com este espírito, né? E o espírito Antônio Carlos disse: Vera, eu tenho uma surpresa, vamos parar um pouquinho a psicografia, tenho uma surpresa para você. A tua sobrinha Patrícia veio te procurar. E ela falou assim: que legal, né? É minha sobrinha. E ele disse: oh, minha tia está aqui, ela pode escrever uma mensaginha para meus pais, né? Pode. Diz: Patrícia, que bom saber que você está aqui. Tia. E aí manda um bilhetinho, né? O detalhe é que ela se afasta, termina a mensagem curta, se afasta, a tia pensa que já foi embora e também começa a sentir, né? Começa a chorar com saudade da sobrinha. Os espíritos dizem: Patrícia, sabe o que é? Você, quando você estava encarnada, você tinha muita afinidade com tua tia. Vocês brincavam de telepatia, de se enviar pensamentos. Ah, sim, eu lembro disso. A gente brincava muito. Pois é, nós temos uma tarefa, Patrícia. Você vai escrever um livro. Um livro? Mas eu nunca escrevi nada. Você vai escrever um livro, sim, e vai contar todas as tuas aventuras, todas as tuas histórias, né? Mas quem vai ter interesse? Eu sou uma garota, eu não tenho talento literário, nada. Não. Do mesmo jeito, para poder muitas pessoas verem como é a vivência, né, no caso de um espírito, né? Agora no mundo espiritual, mas no caso de uma jovem, né? Bom, o livro eu não cheguei nem a metade, apenas só uma pincelada, mas para mostrar como em forma ilustrada, qualquer material, a gente consegue ter uma visualização diferente. E a gente, inclusive, conversando com jovens, crianças, adultos também, né? Mostrando aqui o mundo espiritual, psicografias, começa a dar uma nova percepção da realidade invisível. Está aqui tudo bem? Muito bem. Então vamos voltar aqui a nosso material. Ainda tem uns 15 minutos, não é isso? Vamos lá. A gente queria mostrar aqui, nesse novo momento que estamos vivendo no planeta, duas grandes parcerias que têm se aberto. A primeira, vamos falar da Warner Bros. A Warner é a maior empresa de entretenimento do mundo e nos permitiu fazer uma parceria usando personagens muito conhecidos da Warner, os personagens de Hanna-Barbera, começando com a turma do Scooby-Doo. Vocês já viram Scooby-Doo todos, sim? Scooby? Ok? Sabem qual é o nome desse daqui? Salsicha? A Fred, sim. O Salsicha, né? Daphne Vernon. Bom, os amigos da Warner nos falaram que o Scooby é o personagem que mais próximo ao espiritismo na visão deles, porque sempre procura fantasma, procura casas assombradas. Quando nós lançamos este livro, foi na Mansão do Caminho, com Divaldo Franco. E Divaldo disse que o desenho animado preferido dele era o Scooby-Doo. Olha que legal, porque 4 gerações já chegou o Scooby-Doo a cativar, né? Então, na nossa aventura, a turma do Scooby-Doo vai ir a conhecer a casa das irmãs Fox, né? Eles vão dormir e vão vivenciar todos os fenômenos de Hydesville. Se uma pinceladinha rápida, né? Aqui temos a turma do Scooby, que está andando pela estrada, começa a chover, relâmpagos e tal, e eles justamente vão parar num hotel, na ficção nossa, lógico, que é a casa das irmãs Fox, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos. E adivinhem quem vai dormir no quarto das meninas Fox. Justamente eles, que são tão corajosos, né? Vocês conhecem a história dessas irmãs Fox? Ou já ouviram falar? Os primeiros fenômenos, né, de batidas, de pancadas que aconteceram nos Estados Unidos, né? Então, vão acontecer novamente as pancadas, batidas. A gente aumentou a transcomunicação, poltergeist e tal. A luz vai embora e eles descobrem o livro dos espíritos. Olha que legal.
e passam a noite toda lendo o livro dos Espíritos para entender mais sobre espíritos, fantasmas, como é que funciona tudo isso. A gente aqui somente faz uma prévia, né? Porque se a gente conta mais, dá spoiler no livro. Mas é para mostrar como, com personagens conhecidos, né, a gente volta a tomar os grandes conceitos espíritas. Né? Nós conseguimos outra parceria para fazer livro com os Flintstones e os Jetsons. Não sei se alguém lembra dos Flintstones, né, e os Jetsons. Na evolução dos mundos, a turma do Scooby-Doo, né, vai viajar ao mundo primitivo com os Flintstones. Olha que legal, temos um mapa aqui. Expiação e provas, Scooby. Regeneração com os Jetsons. Mundos felizes com Gatsun. Mundos celestes. E a gente pode falar para as crianças, olha crianças, nós estamos aqui no nível 2, passando para o nível 3. Esta é uma transição planetária. A Terra passa por 1, 2, 3, várias transições. Vai passando de níveis, né? Muito bem. Só uma pinceladinha. Aqui vemos Scooby-Doo olhando os mundo primitivo com os Flintstones. O Fred, alguém lembra o nome dele? Barney. O Barney, com seu iPad, ou seu iPad. Temos a turma dos Jetsons, né? Alguém lembra o nome da robô? Rosie. Aqui temos a cachorro de expiação, cachorro de regeneração. Né? Todos juntos, né? E o legal, mais um outro personagem é o... Você lembra do Batatinha, o gatinho mais fofo? Né? O Manda-Chuva. Cachorros e gatos falando se os animais têm alma ou não. As duas turmas juntas. Olha que legal, o guarda-belo, né? E pela primeira vez, gatos e cachorros juntos para falar se os animais têm alma, né? E a espiritualidade dos bichinhos. Muito bem, eu vou adiantar aqui. E essa é a nossa parceria com o Maurício de Souza. Maurício de Souza talvez seja o Walt Disney brasileiro, né? Nós conseguimos elaborar em parceria com o Maurício e o nosso amigo Alan Nietzsche o material com a turminha mais querida do Brasil. Eu vou mostrar aqui o livro Meu Pequeno Evangelho. Esse material já, só com a turma da Mônica, já passamos 250 mil exemplares já distribuídos no Brasil, atingindo não somente a crianças espíritas, sino também a não espíritas, né? Levando a mensagem como nunca antes foi feito, talvez, na história da evangelização, mais que evangelização, eu diria a história da divulgação da mensagem espírita. E principalmente por conta do Evangelho. Porque o Evangelho é universal. Conceitos de amor, caridade, perdão, vão para todo tipo de crianças. Vamos mostrar uma pincelada. Aqui temos a Mônica. Está com o coelhinho, o Sansão, prontinha para fazer carinhos no Cebolinha e no Cascão. Eles entram em casa do Cascão e Cascão disse: Mônica, você não nos vai bater. Mas por quê? Porque nós temos visita. Visita? Quem é esse aí? Ele disse: é meu primo André. O nome André foi por acaso, tá? Foi coincidência. Mas vamos lá. Ele diz assim: oi meninas, primo André eu não conheço. E Cascão fala: meu primo André é espírito. As meninas: uai, um espírito. Não, meninas, calma. Eu sou espírita com A. Espírita, que negócio é esse? Espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. Tesouro? É no Evangelho. Mas como assim? Então, a gente colocou, cada dia das férias, um capítulo do Evangelho. Então, por exemplo, Reino dos Céus, a turminha vai para a praia. Pureza, a turma da Mônica vai para a piscina. A gente não conseguiu dar banho no Cascão. Amor, olha a Mônica abraçando o Cebolinho. Perdão, vocês estão vendo as bem-aventuranças? Sim? E o capítulo que vem é o capítulo do livro, Caridade.
A Magali doando alimentos. Quem lembra a Magali toda gulosa. Crianças de bem. A fé move montanhas. Mônica toda fortinha. E terminamos com a frase: o Evangelho Boa Nova nasceu no coração de Jesus para iluminar os nossos corações. Então, meus amigos, com essa parceria junto com Maurício de Souza, a gente tem muitas histórias, muitos casos bonitos. Eu queria, já que o nosso tempo está nos finalizando, contar duas historinhas bem legais que têm acontecido com a turminha da Mônica, com crianças. Muitos pais têm conseguido finalmente fazer evangelho no lar com meninos. Era muito difícil fazer evangelho no lar, mas com esse material tem finalmente conseguido cativar as crianças para o estudo do evangelho em casa. Outro fato, eu tenho uma amiga que morava no Rio de Janeiro, e ela teve um livro, deu de presente para o filho. O filho estuda numa escola católica, com padre, com freira, com tudo. O menino levou o livrinho para a escola. Quando está na escola, a freira, que é a professora, viu o livrinho e falou: "Que é isso, menino?" Aí o menino pegou o livro e disse: "É o Evangelho Espírita." Falou para a freira. Ela pegou, deixa eu ver, olhou e começou um dia na turma, na aula, né, a contar uma historinha para todas as crianças, né? Aí a mãe me contou isso: "Olha que legal." Eu falei: não, mas espera, Luiz, você não sabe. Acontece o seguinte: depois de uma semana, o diretor da escola, o padre, soube da história e mandou chamar a mãe para conversar. E ela me disse: "Mãe, eu vou me encontrar com o padre." E eu disse: "Eu não quero criar nenhum problema, não. Não, vamos ver o que disse o padre." O padre se reuniu com a senhora e perguntou: "Esse livro aqui é seu?" E ela disse: esse é meu." "Como assim é seu?" "É porque o meu filho e eu comprei esse livro. E você conhece o autor?" "Eu conheço, sim." "E você pode pedir para ele que me envie um livro autografado?" Aí eu disse: "Puxa", né? Ela me contou isso, né? Eu disse: "Caramba, um livro autografado para o padre." Falei: "Sensacional." Aí, com todo carinho, né? Autografado para o padre. E eu acho assim tão bonito, porque o Evangelho, ele abre portas para todo lado, né? Que é universal realmente, né? Aí, talvez seja essa grande luz que a doutrina espírita nos traz, né? Porque consegue chegar a muitos corações, né? A mensagem é do bem, em geral. E um segundo caso que eu queria comentar era de uma senhora que comprou um livrinho, entregou para uma mãe que não é espírita, não tem religião nenhuma, e essa mãe entregou para a filha. A menina ficou com o livro. Dias passaram e essa senhora me conta: "Sabe o que aconteceu com aquela senhora que eu dei presente?" Ela me disse que estava em casa e observou a menina entrando no quarto com uma sacolinha, colocou uns brinquedos na sacola, fez um nó, foi até a porta e deixou. Voltou com outra sacola, entrou no quarto, colocou uma roupinha usada, fez um nó, voltou e deixou na portinha. Pegou outra sacola, entrou, colocou uns livros e uns materiais escolares na sacolinha, fez um nó, voltou lá. E eu perguntou: "Filha, o que você está fazendo?" E a menina disse: "Ah, mãe, é que eu estou fazendo a caridade." "Ué, então você aprendeu isso?" "É no livrinho que você me deu, aqui a turminha da Mônica faz a caridade. Porque tem muitos meninos que não tem nada e estou querendo ajudar." Aí isto contou a essa senhora que me disse a mim. E eu pensei: gente, não é que a criança conseguiu captar a essência da história, a essência do caminho do bem, né? Independente se espírita ou não espírita, isso é pouco relevante, mas que conseguiu captar a importância do Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, era um pouquinho isso que a gente queria conversar com vocês. Nosso tempo está finalizando e eu queria deixar uma frasezinha.
ao fazer um pouquinho o estudo sobre o Evangelho, leitura sobre o Evangelho, tem uma fala de Jesus que eu acho assim linda, linda, linda demais. E eu queria compartilhar com vocês. É quando Jesus disse: brilhe a vossa luz. Quer dizer que nós somos seres luminosos. Apenas nós mesmos não estamos deixando nossa luz brilhar. Eu lembro de Joana de Ângeles, que ela conta que nós espíritas deveríamos ser como perfumes vivos. Perfume vivo. Onde você estiver, na rua, no shopping, no metro, onde você estiver, ser você a pessoa que ilumina os ambientes, que aromatiza os lugares. Então, agora voltar a seus lares, se encontrar com sua esposa, filhos, marido, com quem for, amigos, seu bichinho, com quem for. Lembrem-se de Jesus e de Joana. Brilhe a vossa luz. Deixem brilhar essa sua maravilhosa e fantástica luz. Pela sua atenção, muito obrigado. As perguntas, né? Nós temos agora aí uns, no máximo 15 minutos, se alguém Ok. quiser fazer algumas Agora sim. perguntas. Porque eu acho de fundamental importância o trabalho de desobsessão, porque tanto tem os irmãos desencarnados com problemas de desobsessão, e mais ainda irmãos encarnados com desobsessão, com obsessão. E muitos são curados realmente nos centros espíritas, porque nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra resolve o problema. E nem a igreja evangélica. Eu tenho experiência própria da minha família, né? O filho meu época que ia cometer suicídio e tal. nós só conseguimos reverter o quadro dele depois de um tratamento de desobsessão do centro espírita, kardecista. Sim. Era um aporte? Sim. Tem alguma... Não entendi. É porque você falou que o desobsessão não era tão importante. Não, eu quis dizer... Fala que é mais para quem já morreu. Não, é o que eu quis dizer. Talvez me expressei errado. É o seguinte, o trabalho mediúnico no centro espírita geralmente compete às pessoas mais treinadas e capacitadas na casa. E dos trabalhos mediúnicos, o trabalho da desobsessão é um trabalho bem mais aprimorado, porque a gente conversa com companheiros espirituais que estão cometendo alguma perturbação, ou estão suicidas, ou estão com algumas situações complicadas, né? Ou até atormentando alguém, né? Mas o que eu quis dizer é que um trabalho de desobsessão na casa espírita já pode ser feito quando nós levamos o evangelho às crianças, porque são os mesmos espíritos que reencarnam. Então, quando nós trabalhamos com as crianças, né, nós já começamos a levar os ensinamentos de Jesus para que desde pequenos se modifiquem, não entrem em sintonia com vícios, com problemas. Porque o que acontece? Muitas vezes o problema dessa obsessão é uma questão de sintonia. Então, se você, desde pequeno, já tem as noções do Evangelho, ou de espiritualidade em geral, de qualquer religião, mas você já começa a ter as noções de espiritualidade, você não vai entrar em faixa de vibração com outros, né? Então, isso que eu quis dizer, que um trabalho de associação muito fácil de fazer, e preventivo até, é com a evangelização das crianças, ou levando o evangelho para elas, porque isso já vai criando sementes. Quando virem adultos, já terão uma noção e não entrará em algumas situações de cair em alguns vícios ou cair em algumas situações de frustração. Inclusive, se tiver um processo obsessivo, né, só acontece por uma questão de sintonia e necessidade evolutiva. Até porque o guia espiritual do encarnado está permitindo essa questão. Às vezes a gente também cometeu muitas falhas, né? E esta situação dolorosa que a gente vivencia
é um remédio doloroso, mas a gente precisa passar. A gente não sabe o que a gente também gerou atrás. Agora tem outras obsessões que são mais leves, né? Bom, o tema talvez seria mais amplo, mas o que eu quis me referir é: a gente tem uma grande tarefa de desobsessão na casa quando a gente começa com as crianças. Aí já se fundamental a prepara. importância o evangelho. Já coloca evangelho logo. Aí quando é adulto, se a pessoa quer seguir ou não, Eu já é concordo, decisão. eu concordo. Entendeu? Era por aí que quis me referir. Eu sou meio novo na doutrina ainda. Uma coisa que eu fico confuso, igual quando você estava falando do Violetas na janela, Violetinhas na janela, que tinha a moça que cuidava das crianças que estão desencarnadas. Sim. E essas crianças sentiam falta dos pais. Mas o que fica muito confuso na minha cabeça às vezes é que as crianças que se desencarnam, elas vão voltar para o mundo espiritual como crianças, sendo que elas encarnaram num espírito que às vezes foi um espírito que já estava mais evoluído, que voltou para trazer uma mensagem para os pais, ou mesmo o desencarne daquela criança foi, na verdade, para auxílio de outros espíritos, não sempre que a criança desencarnou. Quando a pureza da criança, para mim, fica confuso quando ela volta como criança. Ok, primeiro. Você entendeu? Ok, vamos lá. Primeiro princípio, nós somos espíritos imortais. Sim, você, eu, todo mundo. Quando você vê alguém que está num corpo de criança, não quer dizer que foi criado há 4 ou 5 anos. É um espírito milenar. Sim? Que já cometeu também alguns atos nem sempre muito bons, por isso está encarnado. O simples fato de estarmos encarnados já mostra nosso patamar evolutivo, né? A diferença já de um Francisco, que está um nível bem acima. Então, o que acontece? Algumas crianças desencarnam mais cedo, tá? Vai variar muito cada caso a cada caso, né? Algumas porque precisavam passar por essa experiência, e na carona os pais também vão vivenciar essa situação. Outros podem vir com uma tarefa, como você está planteando, né? Ou planteando, se diz, como você está propondo, né? De vir para que os pais passem por uma situação. Eu não sei se seria sempre assim, mas vamos lá. Criança desencarna, então, o que informa amigos espirituais é que algumas, em pouco tempo, as mais evoluídas, voltam a seu formato meio que adulto. Outras vão passando os anos e vão levando o seu processo natural. Desencarnou com, sei lá, 5 anos, né? Em 5 anos já terá mais ou menos a forma de 10. Né? Depende do nível evolutivo do espírito. Né? Agora, há informações, eu não tenho a certeza absoluta, mas informações que crianças que desencarnam com menos de 4, parece que rapidamente tomam novamente a sua forma de adulto. Mas acima de 4 ou 5, lentamente voltam a ir se adaptando. Acho que ainda há muita informação por descobrir. A gente vai lendo na literatura mediúnica, mas eu vou contar uma experiência minha. Eu conheci em Brasília uma senhora, uma mulher, e a gente estava conversando num restaurante, e eu achei tão interessante porque enquanto a gente estávamos conversando e tomando um café, alguma coisa assim, eu reparei na minha pequena vidência, mas pequenininha, um menino do lado dela e me olhando assim, o menino. Eu estava comendo e eu olhei e eu vi o menino me olhando assim. E eu falei, olha, sabe que interessante? Olá, tudo bem? Eu comentei para essa senhora, olha que interessante, eu estou vendo ao seu lado um garoto. Tem um garoto que está me olhando. E ela me disse, quantos anos mais ou menos tem ele? Ele tem uns 10 anos, mais ou menos 11. Espera. Ela tirou uma foto que tinha na bilheteira, como chama? Na carteira. E ele me disse, você acha que pareceria com esse daqui? Me mostrou um menino de 1 ano. Eu falei, 1 ano e meio, 2, sei lá. E eu falei, mais ou menos assim seria como grande, né? E ele me disse, gente, é meu filho que morreu uns 8 anos atrás.
pela descrição, que era bem branquinho, com cabelinho assim, né? Então eu fiquei pensando, olha, ou o espírito se fez propositalmente visível 8 anos depois, né, para que na evidência a gente reconheça, ou o espírito que desencarnou foi passando os anos e ficando assim no mundo espiritual. Na minha cidade, em Arequipa, no Peru, nós tivemos um fenômeno com nosso amigo Florencio Antón, que é o médium de pintura. Foi bem interessante. Florencio foi pela primeira vez em Arequipa, ele estava fazendo a pintura, eu estava do lado ajudando, e o espírito disse assim, me disse assim, Luiz, diga para o público que 2 jovens vão ser, 2 filhos de casais vão ser desenhados agora. Eu falei isto aos companheiros, e com as 2 mãos foi feito em simultâneo 2 rostos, né, de 2 filhos. Mostrou Florencio, e aí 2 casais começaram a chorar, porque reconheceram a seus filhos desencarnados. Qual é o detalhe? Quando termina toda a reunião, os pais se aproximam, veem os filhos, reconhecem e tal. Mas o detalhe está em que eles não foram desenhados como desencarnaram. Eu vou contar. Um casal, o filho desencarnou com 30 anos. E o desenho foi pintado como quando ele tinha 20. O outro casal, a menina tinha 28, mas o desenho como quando ela tinha 18. Como a gente sabe disso? É porque os pais do garoto falaram, olha, ele usava o cabelo assim, bem com aquela linha no meio, né? Quando tinha 20 anos. Quando já depois, já não. E tinha uma barba bem característica, que depois, quando morreu, não. Foram desenhados 10 anos atrás. No caso da garota, quando morreu com 28 e foi pintada como de 18. Porque com 18 anos ela começou a se maquiar e ela exagerava o rímel, né? Exagerava muito, só com 18 anos. Depois, normal. E foi pintada exatamente assim, com o exagero, né? Então, eu tenho as fotografias dos fatos, né? Dos 2 casos, pedi para eles, né? Até falei com Florencio, né? Olha que interessante, não foram pintados como desencarnaram, e sim 10 anos antes, né? Então aí ficou nossa dúvida, uma de 2. Ou o espírito se fez visível, né, para que o pintor desenhe, né, do jeito que eles mais gostavam quando estavam encarnados, né? Então se alguém desencarna com 30, vai aparecer como de 20, eu acho legal. Mas a gente, olha que tendência nossa, né? A gente fica mais novinho, né, no além, é bacana. Mas outro fato pode ser que os espíritos pintores quiseram dar mais uma mostra da veracidade da comunicação, né? Não pintaram que viram na internet uma foto, sei lá, né? Não, pintaram 10 anos atrás. Então, esse tipo de detalhes é muito rico. Quando a gente começa a pesquisar na doutrina espírita, os fenômenos, fatos, você vai fazendo pontos de cruzamento para começar a ter deduções. Luiz, queria só fazer uma observação rapidamente. É importante a gente não criar regras para esses casos, né? Porque são vários fatores. Depende do histórico do espírito, a razão por que está ocorrendo isso, como ele se apresenta, se ele vai ficar adulto mais rapidamente ou menos rapidamente. Então não existe uma regra. Assim como muita gente pensa que um suicida vai ficar 100 anos lá sofrendo no umbral. Isso não é verdade. Já vi muitos espíritos falar isso. Sim. Quer dizer, então depende muito de cada história, cada situação de cada um. Então a gente não pode criar regra, né? O que nós temos, na verdade, são os princípios espíritas. Deus, imortalidade da alma, né? E a partir de tudo tem a justiça de Deus. Então nós temos aqui mundos habitados, a ação dos espíritos na natureza. Então, com os princípios, nós começamos a chegar a algumas informações, né? E acima de tudo, temos que lembrar que por tudo detrás está uma ordem divina, uma ordem de Deus por trás. Todas as leis têm que estar em harmonia, têm que ser justas, têm que incentivar o progresso, têm que ser leis amorosas. Então, muita coisa desconhecemos, né? Mas a gente vai aos pouquinhos chegando com umas informações da mediunidade, você pega outro caso de lá, você vai vendo nos livros, nas obras de André Luiz, principalmente, são muito ricas em informações, né? E a gente vai conseguindo ter assim mais detalhes.
que melhor ainda nas experiências mediúnicas, né? Que são fantásticas. Temos um minuto a mais? 2 minutos. 2 minutos. Nesse ponto eu acho que eu concordo com o seu Pedro. Eu acho que nesse caso da aparição do espírito, ele depende da purificação do espírito, né? E até mesmo do livre-arbítrio dele, se ele quer aparecer mais novo, se ele quer aparecer mais velho, ou de repente cada caso deve ser julgado individualmente. Sim, a gente está nesse momento de pesquisa, de investigação. Veja Emmanuel, quando Emmanuel apareceu Chico, não apareceu como a última encarnação de Padre Manuel da Nóbrega, e sim como a encarnação quando foi Publio Lentulus, com aquela roupa romana, né? Aquele jeito. Então, o espírito modificou seu perispírito ao jeito que ele foi mais marcante, né? Então, por isso que varia de caso em caso, né? Mas o que sim é legal, trabalhar com crianças te dá bônus hora dobro. Isso é lindo demais. Porque, eu não sei porque os espíritos, é porque também as criancinhas, né? Trabalhei dobrado. Criancinhas, eu falava que vinham com o chip pronto. Hoje falo que vem com o aplicativo atualizado. Porque as criancinhas são demais. Hoje estão vindo demais. E isso obedece a um fator mais. Segundo Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, quando perguntaram, Chico, quando vai ser que o mundo de regeneração vai entrar na Terra? E o Chico responde que mais ou menos o começo da regeneração, o primeiro raio assim do amanhecer, da madrugada da regeneração, será 200 anos aproximadamente depois do lançamento do Livro dos Espíritos, 2050 em diante, né? Os primeiros vislumbres de regeneração. Então, tanto é que estamos vendo agora muitas crianças vindo com mediunidade. Eu viajo, tenho já 20 e poucos países que conheço, onde encontro crianças impressionantes, né? Meninos que gente, tem um menino de 8 anos que encontrei e me falou, tio, eu já li Memórias do Cida, me li para o Paulo Esteban, li não sei o que, 8 aninhos, né? Gente, outro menino, tio, eu quero um livro que você fale sobre chakras, sobre corpos e tal. Eu fico, gente, outras gerações, meninos com visões, outro menino, tio, meu sobrinho lá no Peru, tio, eu tenho consciência de culpa, eu lembro da minha vida passada, quando eu abandonei a minha esposa, fui na guerra, eu já sonhei, já vi meu corpo, essa encarnação, quando eu casar, eu vou amar muito minha mulher, não vou deixar nunca, nem meu filho e tal. Gente, crianças lembrando vida passada, crianças lembrando, tendo noções diferentes. Então, por quê? Porque como estamos em um momento de transição, lembra essa frase, nunca antes o planeta Terra teve tanta gente encarnada. Na época de Allan Kardec, 150 anos atrás, éramos 1 bilhão na Terra. Hoje, 7 bilhões. 2050, 9 a 10. Nunca tivemos tantos encarnados. Espíritos que não encarnavam há milênios, não encarnavam da Idade Média, ou todo mundo estamos aqui juntos. É como se fosse o final da prova, do exame, né? Passaram milênios, acaba-se um ciclo, a Terra fecha um ciclo, todos estamos encarnados, né? Quem passa de ano passa, quem não passa, não passa. Porque o planeta vai se regenerar. As guerras mundiais, catástrofes são limpezas do planeta. Então, agora começa a se limpar. Daí porque a gente é trabalhadora da última hora, que a gente tenta agora essa encarnação se regenerar. Muitos tivemos na igreja, muitos tivemos como freiras, com algum vínculo com a cristiandade, outros não. Mas estamos começando a conhecer a essência do Evangelho, que é o importante. A gente se aprendeu muito a coisas que não eram importantes. Poder, né? Brigas entre facções, não levou a nada. Eu acho tão bonito o exemplo de Francisco. O exemplo de Francisco é genial, né? Porque enquanto todos brigavam aí, ele pegou a natureza, abraçou os bichinhos, ele se entregou às verdadeiras leis, né? Então, esse é um exemplo lindo para seguir. Tudo bem? Ok, muito obrigado, então. Valeu, obrigado. Vocês. Muito obrigado. Agradeço aí minutos. E amanhã, como podemos convidar os amigos amanhã? Você pode anunciar amanhã o seu trabalho? Não, pode anunciar. Pode Mas no anunciar final você também a mesmo. gente vai mostrar os lugares da palestra, a gente tem os PowerPoint. Ah, sim, vocês têm. Então, deixa eu ver aqui. Amanhã, sábado,
é no Paz, é isso? Seminário é sobre o Evangelho Fácil, o Evangelho, ensinamentos do Evangelho. Eu não conheço esse local, é em London. Você me ajuda aqui? Onde é que É o Bankside. Bankside. In Sim, Bankside, Bankside. É às Ali próximo de London Bridge. 14 horas, amanhã sábado. No domingo, 14h30, no William Crooks. Conhecem o Centro Espírita William Crooks? Vamos falar de Allan Kardec e os sonhos, a importância dos sonhos. E no domingo também, às 17 horas, é no Fraternidade. Fraternidade. Isso aí. Aqui está. Aí perto daqui? É. Ok. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado.